Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Diz respeito à legislação federal, o assunto que a gente vai apresentar aos senhores diz respeito à edição do decreto número 12.175, de 12 de setembro, esse decreto que veio a regulamentar a Lei 14.871, de maio de 2024, e que trata sobre a depreciação acelerada de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos novos destinados ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas. Esse decreto, ele por si só, ele não autoriza as empresas que estão lá com as atividades listadas no anexo a iniciarem já o benefício da depreciação acelerada. Para fazer uso a essa depreciação de forma acelerada, os contribuintes deverão primeiro se habilitarem previamente na Receita Federal do Brasil. Então, a Receita vai criar um sistema, um processo de habilitação, onde, após deferida essa habilitação, é que os contribuintes poderão, então, fazer uso desse benefício fiscal da depreciação acelerada. Também se aplica somente para as empresas tributadas com base no lucro real, né? E o benefício da depreciação acelerada, diferentemente do que se imaginava lá com a publicação da lei, ele não será extensivo a todas as atividades econômicas. Então, ele só vai beneficiar aqueles códigos de classificação nacional, CNAE, que estão relacionados no anexo ao decreto agora publicado. E, além disso, para fazer uso ou benefício na habilitação, os contribuintes deverão apresentar em situação regular, né, perante a Receita Federal, ou seja, eles não poderão ter débitos em atraso, não poderão ter sentenças condenatórias decorrentes de improbidade administrativa, não poderão ter créditos não quitados com órgãos e entidades públicas federais, não poderão ter sofrido sanções penais administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Também deverão estar com situação regular perante os depósitos do fundo de garantia e também não poderão estar registrados no cadastro, como de forma irregular, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Então, não poderão constar desse cadastro. Então, os contribuintes, como eu disse, eles deverão estar com toda essa situação regular perante a União e fazer uma habilitação prévia. O benefício, como foi dito, a lei, permite que aqueles contribuintes que estão com seus códigos de atividade listados no anexo, eles poderão depreciar as máquinas, equipamentos e instalações relacionadas no anexo, 50% no ano em que for adquirido, instalado ou posto em condição de produzir o bem, e 50% no ano subsequente. É lógico que, como eu disse, não são todas as atividades que estão beneficiadas. Então, no anexo ao decreto, estão lá as atividades que vão ser beneficiadas. A atividade, CNAE da atividade 10, fabricação de produtos alimentícios, CNAE 13, Código 13, fabricação de produtos têxteis, 14, 15. Então, ali no anexo ao decreto, né, estão todas as atividades que serão beneficiadas. Além disso, a União, né, o próprio decreto, ele criou um limitador para a renúncia tributária anual autorizada por cada atividade econômica, que significa dizer que nem todas as contribuintes que estiverem com o seu código de atividade listado serão beneficiados se, quando do pedido de habilitação, a União já tiver esgotado esse limite de renúncia. Então, ainda embora o decreto tenha sido publicado agora, ele ainda depende de uma nova complementação de regulamentação para fins de colocar no ar a habilitação, processo de habilitação e a liberação.
Então, isso é interessante, os contribuintes que estão investindo nos bens do ativo imobilizado, que pretendem investir nos próximos meses aí no ativo imobilizado, antes de fazerem essas aquisições, analisarem se a sua atividade está nesse anexo, nesse decreto, para então se programar a compra depois da habilitação perante a Receita Federal, que só assim é que vão ter direito à depreciação acelerada. Os bens que forem adquiridos antes da habilitação não estão amparados pelo benefício da depreciação acelerada, mesmo que o Código de Atividade conste do decreto. Então, com relação à legislação federal, o assunto que eu gostaria de apresentar ao senhor seria este. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, na área fiscal, e o André, na área previdenciária. E nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse bloco do painel tributário da CCA, Bernardon, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Começaremos pelo crédito fiscal presumido do ICMS para os bens perdidos nas enchentes ocorridas nesse ano de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul. A Fazenda Estadual relacionou as máquinas, os equipamentos ou os aparelhos que poderão ser incluídos no cálculo do crédito fiscal presumido concedido aos estabelecimentos contribuintes que tenham tido máquinas, equipamentos ou aparelhos de seu ativo permanente extraviados, perdidos, furtados, roubados, deteriorados ou destruídos, em decorrência das chuvas intensas que atingiram o Estado entre abril e maio de 2024. Nos termos da Instrução Normativa 85, poderão ser incluídos no cálculo do crédito fiscal presumidos as máquinas, os equipamentos ou os aparelhos classificados nos capítulos 84 e 85 da NCM. Considerando que o governo do Estado concede aos estabelecimentos contribuintes que perderam esses bens em decorrência das chuvas intensas que atingiram o território do Estado em abril e maio de 2024, em montante igual ao que resultar da aplicação do percentual de 20% sobre o valor total das aquisições de máquinas, equipamentos ou aparelhos no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2024. Conforme notícia veiculada no site da Secretaria da Fazenda, no dia 11 de setembro, a partir de outubro, todos os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, em atividades no Rio Grande do Sul, que são contribuintes do ICMS, passarão a ter inscrição estadual, aquela inscrição do ICMS. A medida prevista no Decreto 57.789 inclui mais de 400 mil MEIs no Estado com CNPJs vinculados a atividades comerciais e industriais, conforme dados da Secretaria da Fazenda. O número será gerado e emitido automaticamente pela Receita Estadual e o cronograma de implementação prevê a criação dos números de inscrições estaduais para todos os MEIs ativos no dia 1º de outubro de 2024. Para antecipar o conhecimento do número da inscrição, a Receita Estadual disponibilizará a nova identificação para consulta ainda na segunda quinzena de setembro, embora a vigência das inscrições só comece a vigorar no mês seguinte, ou seja, o mês de outubro. Alertamos que o decreto número 57.789, que vigorará a partir de 1º de outubro, também dispõe sobre a não ocorrência do diferimento nas saídas de mercadorias a contribuintes MEI na vigência da opção pelo CIMEI. Essa regra deve ser parametrizada no sistema das empresas da categoria geral que efetuam vendas ou operações a clientes MEI, considerando que, apesar do MEI poder ser contribuintes do ICMS com inscrição estadual, agora a partir de 1º de outubro,
não será admitido o diferimento total nem o diferimento parcial do ICMS nas operações de vendas para esses contribuintes. No dia 1º de outubro, a Receita Estadual lançará o Portal do MEI, plataforma que concentrará diversas informações sobre a gestão da empresa, como histórico dos documentos fiscais disponíveis para consulta dos microempreendedores. Em termos de alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos a exclusão da condição de que os estabelecimentos destinatários sejam beneficiários do Fundopem na hipótese de diferimento do pagamento do ICMS devido nas saídas de aço com destino a estabelecimento fabricante de sistemas construtivos, os prédios de aço, e de estrutura metálica, de acordo com o Decreto 57.790 de 2024. Relativamente às orientações normativas publicadas, tivemos a de número 88, que estabelece os procedimentos a serem efetuados na hipótese de não entrega ou recusa do destinatário original e operação posterior a destinatário diverso da operação original. O prazo para efetuar os procedimentos é de 72 horas contadas do ato da não entrega ou recusa e antes da circulação da nova operação. Para fins de anulação da operação de saída original, o remetente deve emitir nota fiscal eletrônica de entrada simbólica que deverá conter o detalhamento dos produtos e serviços, natureza da operação, entrada simbólica e chave de acesso da nota fiscal eletrônica de saída original. No caso de recusa, o destinatário deverá realizar evento, operação não realizada ou desconhecimento da operação. Informar local de retirada, chave de acesso da nota fiscal eletrônica referenciada e informações adicionais do interesse do fisco. Importante observar ainda outras regras e determinações constantes na seção 36.0 do capítulo 11 do título 1 da Instrução Normativa 45/98, que trata deste mesmo assunto. Já a instrução número 89, que inclui hipótese de suspensão do pagamento do ICMS nas remessas para industrialização antecipada de chassi de ônibus, de micro-ônibus e de caminhões realizada por seus fabricantes com destino a estabelecimento fabricante de carroceria ou de equipamentos rodoviários. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que a Caixa Econômica Federal prorrogou até 15 de outubro o prazo para que os empregadores que suspenderam o recolhimento do Fundo de Garantia devido às enchentes no estado do Rio Grande do Sul façam a declaração das informações das competências de abril a julho de 2024. Aproveitamos para lembrar aqueles que optaram pela suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia que o parcelamento será em 6 prestações mensais e consecutivas, tendo a primeira vencimento no próximo mês de outubro. Também destacamos que na última quinta-feira, o ministro Cristiano Zanin concedeu mais 3 dias úteis para que o Congresso Nacional e o Governo Federal firmem acordo em relação ao projeto de lei que trata da desoneração da folha de salários. O projeto de lei número 1847 encerrou sua tramitação no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados.
Além de manter a desoneração integral da folha de pagamento até o final desse ano, o projeto de lei determina a reoneração gradual da folha de salários a partir de janeiro de 2025. Após sua aprovação, o mesmo seguirá ainda para a sanção presidencial. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana farroupilha.